Cara, o que são os legionários? O que é a legião estrangeira? Então, Marcelo, a Legião Estrangeira Francesa, né, hoje ela ainda é muito mistificada, né? Ainda existe uma mística em volta dela, porque muita gente acha que não existe, acha é lenda, que é uma né? história, acha que é uma lenda, acha que o filme O Legionário foi somente um filme, mas de fato ela existe e eu não só estive dentro dela, mas vivi, né, algumas guerras pela Legião Estrangeira. Basicamente, vou tentar contextualizar aqui de forma dinâmica, né, de forma precisa e objetiva. A Legião Estrangeira ela é um exército de, antigamente chamavam de mercenários, né, no filme, por exemplo, que ela é um exército dentro de um exército, né? Existe o exército convencional da França e existe a Legião Estrangeira Francesa, que ela é um exército dentro do exército da França. Aí fica a pergunta, mas por que isso, João? Cara, são protocolos franceses, internacionais, existe uma mística, existe alguns mistérios aí, de que os antigos falam que os franceses não enviam os soldados, né, franceses nativos, nascidos na França, para os países em conflito de guerra. Primeiro eles enviam os legionários e logo depois vem a tropa convencional, que são os franceses. Os legionários, por serem estrangeiros e por terem outro perfil e outras características, é a tropa que vai ser enviada para morrer, por exemplo. Isso é lenda, é mística hoje. Pô, os legionários existem, se eu não me engano, desde 1800 e cacetada, né? Faz muito tempo, né? Boa, eu não vou entrar no mérito aqui da história da Legião Estrangeira, porque os ouvintes aqui, que estão, a galera que está nos ouvindo, se jogar, dar um Google ali... entra no Wikipedia e sabe. Até porque eu erraria dados, eu não seria preciso. E a Legião Estrangeira, é bom deixar aqui claro também, que assim, eu vou compartilhar aqui um pouco do que eu vi e do que eu vivi, eu, João Fuster, como legionário. A experiência que eu tive lá dentro, pode ter outras pessoas, outros legionários que tiveram a experiência deles, outras pessoas, mas eu vou falar o que eu vi, porque tem relatos de, por exemplo, pessoas que foram tentar entrar na Legião Estrangeira, ficaram 2 semanas, voltaram e escreveram um livro, literalmente. Sério? É sério. Então, assim, eu vou falar o que eu vi, o que eu vivi e compartilhar essa experiência. E é um negócio que eu falei hoje no meu Instagram, que eu falei assim, galera, a gente precisa ter acesso à informação de primeira linha. Porque, cara, a informação ela vai se desdobrando, dobrando, vai ter o sumário do sumário, que é a informação que a gente recebe na mídia. Sim. E o que você está trazendo aqui é a informação de primeira linha, porque você viveu, você gerou a informação. Sim. Foi o seu ângulo de visão sobre os fatos, né? Sim. Que para mim é a informação mais importante que tem. Que não significa, cara, que é a informação absoluta. É a sua versão da informação, né? Foi a minha experiência. Foi o que eu vivi. Então eu vou compartilhar o que eu vi, o que eu vivi e o que eu senti percorrendo aí alguns países de guerra e vivendo essa experiência com a Legião Estrangeira. Numa história, a gente fala que uma história ela tem 3 lados, né? Um lado, o outro e a verdade. Aqui eu vou trazer, de fato, a verdade dos fatos, né? Boa. Então, a Legião Estrangeira hoje... né, há quem diga, né, os antigos falam que era o exército, um dos exércitos mais poderosos do mundo, né? Era o exército mais misterioso, letal. E existe uma frase que fala que a Legião Estrangeira, só existiam 3 seres vivos, né, que sobreviviam ao deserto escaldante lá, que era os escorpiões, as serpentes e os legionários. A gente tem treinamento no exército, enfim. Então ele foi durante muito tempo mistificado como um exército muito misterioso, muito temido e muito letal. Por que isso? Porque a gente está falando de na minha época eram 137 nacionalidades diferentes. Caraca, cara. Hoje parece que atualizou, são 140 ou mais de 140. Ou seja, tem quase o mundo inteiro. Eu acho que, se eu não me engano, tem 180 e poucos países no mundo. Isso. Ou seja, tem gente do mundo inteiro. Mundo inteiro. Literalmente. A experiência que eu tive lá, por exemplo, na minha época eram mais de 137 nacionalidades diferentes, né? Então, no meu pelotão, por exemplo, eu tinha japonês, eu tinha árabe, marroquino, tinha algeriano, a gente tinha coreano, chinês, polonês, russo, tcheco, francês. Depois eu vou entrar nesse detalhe sobre o francês, porque legalmente o francês não pode entrar na Legião Estrangeira, mas existe uma brecha que os franceses, como ela ficou muito conhecida, a Legião Estrangeira, criaram uma mística. A Legião Estrangeira na Europa ela é muito forte, na Europa do Leste também.
Os próprios franceses hoje, é muito orgulho para eles serem da Legião Estrangeira Francesa. Ou seja, se tornou um objeto de desejo Sim. mesmo, assim. E assim, você vê todos os perfis, todas as nacionalidades, todos os credos, etnias, crenças. Na Legião Estrangeira, por exemplo, no meu quarto, né, no meu camarote, lá a gente tinha os alojamentos, o alojamento ele é dividido por 4, e aí você tem 4 camas. Aí no canto esquerdo tinha um russo, né, a religião ortodoxa, eu acho que é assim que fala. Tinha o árabe, que literalmente ele era um apreciador da religião voodoo, ele tinha um bonequinho de voodoo, o cara lá da África do Leste, sei lá da onde. Tinha o árabe, né, o marroquino, que ele tem o Ancorão, ele segue a religião muçulmana, e tantas horas por dia ele tem que fazer, chama de la prière, que é Allahu Akbar, e lava o pé, lava a mão, deita ali. E tinha eu como católico ali, né, enfim, cristão, no outro lado. Então você pega, assim, 4 homens de países, de nações diferentes, isso só no meu alojamento, de credos, etnias, religiões, e você coloca no mesmo quarto, né? E todos falando o mesmo idioma, que é o francês, que é a língua oficial da Legião Estrangeira. Então, basicamente, a Legião Estrangeira é um exército dentro de um exército, onde você tem candidatos, né? Pessoas que vêm do mundo inteiro para se alistar na Legião Estrangeira. Né? E o objetivo desse exército é defesa e luta pelas causas francesas. Por que durante muito tempo a Legião Estrangeira ela se tornou muito temida? Os americanos temiam a Legião Estrangeira, os russos temiam a Legião Estrangeira. Porque você pega, assim, os melhores homens do mundo inteiro, aí a gente está falando assim, Navy SEALs, Spetsnaz, que são as forças especiais russas, você está falando de oficiais da KGB, você está falando da galera do Mossad. Os melhores exércitos do mundo. Os melhores soldados do mundo, eles servem por exemplo, vou contextualizar aqui. Na minha equipe no Afeganistão, nós tínhamos um ex-Navy SEALs. Era a minha primeira vez no Afeganistão, a dele já era a 4ª. Caramba. Ou seja, você pega um cara que ele já viveu a guerra algumas vezes e coloca na Legião Estrangeira. Aí você tem o meu chefe no Afeganistão, era um ex-oficial da KGB, que inclusive fez algumas missões com Vladimir Putin, o conhecido agora famoso Vladimir Putin. Então ele traz a experiência dele da KGB. Aí tem o Spetsnaz, tem a galera do Mossad. Então você pega homens que serviram seus exércitos durante o mundo, que viveram guerras, que viveram... No meu pelotão, na minha equipe, tinha um ex-atirador de elite, um ex-sniper russo, que combateu na guerra do antigo Exército Vermelho, antiga União Soviética. Né? Ele atirava com aquele fuzil Dragon 9, ele mostra a foto, é um russo grandão, fuzil Dragon 9, ele conta as histórias da antiga União Soviética, de como eles executavam as missões. Então você pega, basicamente, ali homens treinados do mundo inteiro, que vêm para uma força, e o que você faz? Você reescreve a história deles. Né? Uma das místicas da Legião Estrangeira, por exemplo, quando você chega na Legião Estrangeira, você esquece o seu passado. Eles falam, c'est les hommes sans passé, né? Os homens que esquecem seu passado. Os homens que você deixa o seu passado de lado. Por exemplo, no filme O Legionário, por que ele vai para a Legião Estrangeira? Porque ele cometeu um crime, ou ele estava foragido, e aí ele entrou eles chamam de Bureau de Recrutement, né? Uma base de recrutamento da Legião Estrangeira. Então, assim, na minha experiência que eu tive, você tinha... Ó, dentro da minha equipe, né, na época que eu fui, a gente tinha ex-Navy SEALs, nós tínhamos Spetsnaz, são as forças russas, nós tínhamos... O meu chefe foi oficial da KGB, você tinha piloto de caça, o cara era piloto de caça na Polônia, foi para a Legião Estrangeira, você tinha médico, o cara estava no 6º período de residência de medicina, o cara foi para a Legião Estrangeira, você tinha um juiz de Madagascar, eles chamam de Malgache, né? E o cara era juiz, ele largou a magistratura em Madagascar e o cara foi para a Legião Estrangeira. Então você pega pessoas, né, dos mais diversos perfis e experiência do mundo inteiro e você coloca no mesmo lugar e treina eles para determinadas missões. Basicamente...